Beleza, galera? Hoje vamos falar sobre as características do aço. O grupo é composto por Beatriz, Gisele, Manuela e eu, Renzo. O aço é uma liga metálica constituída de carbono e ferro e extremamente procurada por suas características variadas, o que permite sua utilização em diversas áreas e produtos. A composição do aço é de 98,5% de ferro e de 0,5 a 1,7% de carbono, acrescentados de silício. Em determinados casos, o aço também incorpora o enxofre e o fósforo. O aço, por ser composto de mais de um material, se destaca como um material resistente e com mais durabilidade. Entre todos os elementos que incorporam o aço, o enxofre e o fósforo podem alterar algumas propriedades físicas do material, tornando-o mais quebradiço e frágil. Por isso, existem classificações para o aço que indicam sua composição, ressaltando quando existe baixo teor de fósforo e enxofre. Quais são as características desse material? Durabilidade. O aço tem grande durabilidade. É um material resistente justamente por conta dos elementos que apresenta. Maleabilidade. Tem grande flexibilidade, permitindo ser moldado conforme exposto a altas temperaturas, o que permite a produção de peças de aço de variadas formas com mais facilidade. Elasticidade. O aço é capaz de dilatar-se e voltar-se ao tamanho original, motivado por temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Resistência. O carbono presente em sua composição aumenta a resistência do aço em comparação a outros metais, por isso ele é tão procurado por engenheiros para fazer parte de suas obras. Condutividade térmica. O aço tem excelente condutividade térmica, sendo capaz de conduzir energia elétrica. Resistência à corrosão. O aço, em especial, conhecido como aço inoxidável, é justamente procurado por ter alta resistência à corrosão, sendo comumente utilizado em panelas e outros utensílios de cozinha. O tipo de ligação química do aço é a ligação metálica. Essa ligação ocorre entre metais e metais e formam as chamadas ligas metálicas, que são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. No estado sólido, os metais se agrupam em formas geometricamente ordenadas, formando as células ou grades ou o retículo cristalino. Uma amostra de metal é constituída por um grande número de células unitárias formadas por cátions desse metal. As ligas metálicas são a união de dois ou mais metais, às vezes com não metais e metais. As ligas têm mais aplicação do que os metais puros. Temos o aço comum, que é formado por ferro mais 0,1 a 0,8% de carbono, com maior resistência à tração, que é usado em construções, pontes, fogões e geladeiras. E o aço inoxidável, que é formado por ferro, 0,1% de carbono, 18% de cromo e 8% de níquel, que não enferruja, diferente do ferro e do aço comum, e é usado em vagões de metrô, fogões, pias e talheres. Então, galera, hoje eu vou falar melhor sobre estrutura cristalina, os seus conceitos e a sua importância. Então, vamos lá? A pergunta inicial é: o que é uma estrutura cristalina? Qual é o seu conceito? E o próprio slide já nos fornece isso. O conceito de estrutura cristalina está relacionado à organização dos átomos de uma forma geométrica. As estruturas cristalinas estão presentes em diversos materiais, em que os átomos distribuídos dentro de uma estrutura formam uma rede chamada retículo cristalino. Possuem, portanto, estruturas cristalinas os sais, os metais e a maior parte dos minerais. Sabendo o que é uma estrutura cristalina, vamos dar ênfase ao conceito de célula unitária. Então, o que é uma célula unitária? Célula unitária é a subdivisão de pequenos agrupamentos de átomos presentes na estrutura cristalina. A célula unitária, ela representa uma simetria de uma estrutura cristalina, porém é conhecida como bloco básico ou unidade estrutural básica que compõe o material. Mas por que estudar a estrutura de sólidos cristalinos? Então, respondendo à pergunta, as propriedades de alguns materiais estão diretamente relacionados às suas estruturas cristalinas. Então, por exemplo, o magnésio e o berílio, que têm a mesma estrutura, se deformam muito menos que o ouro e o prata, que têm outra estrutura cristalina. Agora vamos introduzir alguns conceitos básicos.
Polimorfismo, fenômeno no qual um sólido, metálico ou não, pode apresentar mais de uma estrutura cristalina, dependendo da temperatura e da pressão. Quando isso acontece com sólidos elementares, essa condição é chamada frequentemente de alotropia. Agora eu vou explicar um pouco melhor a imagem à esquerda. O ferro puro, representado pelo azul escuro, em temperatura ambiente se encontra em uma forma estável, conhecida como ferrita ou ferro alfa. Possui uma estrutura cristalina CCC, cúbica de corpo centrado. É dúctil e pouco resistente quando comparado a outros constituintes devido à sua estrutura cristalina. A ferrita experimenta uma transformação polimórfica representada pelo azul claro para austenita, com estrutura cristalina CFC ou ferro gama, a temperatura de 912 graus Celsius, representado pelo vermelho. Essa austenita persiste até a temperatura de 1394 graus Celsius, temperatura em que a austenita com estrutura cristalina CFC reverte novamente para uma fase com estrutura CCC, conhecida como ferrita delta, a qual finalmente se funde a uma temperatura de 1538 graus Celsius. Então, as ligas de ferro e carbono. Ferro é o metal mais utilizado pelo homem. A abundância dos minerais, o custo relativamente baixo de produção e as múltiplas propriedades fisioquímicas que podem ser obtidas com a adição de outros elementos de liga são fatores que dão ao metal uma extrema variedade de aplicações. Como eu disse anteriormente, agora eu vou explicar as mais comuns estruturas cristalinas. A rede CCC, cúbica de corpo centrado, é uma rede cúbica na qual existe um átomo em cada vértice e um átomo no centro do cubo. Os átomos se tocam ao longo da diagonal. A rede CFC, cúbica de face centrada, é uma rede cúbica na qual existe um átomo em cada vértice e um átomo no centro de cada face do cubo. Os átomos se tocam ao longo das diagonais das faces do cubo. A HC, hexagonal compacta. Cada átomo tangencia 3 átomos da camada de cima, 6 átomos do seu próprio plano e 3 na camada de baixo do seu plano. E finalmente chegamos no aço. O aço é a denominação genética para a liga de ferro-carbono com teores de carbono de 0,008 a 2,11%, contendo outros elementos residuais do processo de produção e podendo conter outros elementos de liga propositalmente adicionados. Se o aço não contém esses últimos, é chamado especificamente de aço carbono. Do contrário, aço liga. Ferro fundido é a designação genética para ligas de ferro-carbono com teores de carbono acima de 2,11%. Agora, outros exemplos, já citados anteriormente. Austenita é a solução sólida do carbono em ferro gama. Ferrita é a solução sólida do carbono em ferro alfa. Cementita é o carboneto de ferro. E grafita é a variedade alotrópica do carbono, estrutura cristalina hexagonal. A força intermolecular do aço pode ser considerada metálica, pois a maior parte da composição do aço é metal. A ligação metálica resulta das forças exercidas no interior das moléculas de substâncias metálicas. E os metais têm poucos elétrons na camada de valência, sendo ótimos condutores de eletricidade, calor e refletem a radiação. Propriedades físicas. As propriedades físicas do aço referem-se à física do material, tal como densidade, condutividade térmica, módulo de elasticidade e coeficiente Poisson, etc. Alguns valores típicos para as propriedades físicas do aço são: densidade P igual a 7,7 dividido por 8,1 kg por decímetro cúbico. Módulo de elasticidade E igual a 190 dividido por 210 GPa. Coeficiente de Poisson V igual a 0,27 dividido por 0,30. Condutividade térmica K igual a 11,2 dividido por 48,3 watts por metro Kelvin. E a expansão térmica A igual a 9 dividido por 27, 10 menos 6 por Kelvin.
Agora eu vou explicar um pouco sobre as aplicações do aço, ou seja, onde ele pode ser encontrado. Que, para quem não sabe, ele é presente em diversos lugares, desde a sua cozinha até mesmo na agricultura. Na cozinha, ele pode ser encontrado em panelas, talheres, pias, geladeiras, fogões, entre vários outros produtos. Na cozinha, o tipo mais utilizado é o inoxidável, ou inox, que é como conhecemos popularmente. Ele é muito usado pois permite maior durabilidade do produto, já que não enferruja tão facilmente, né? Além da cozinha, o aço pode ser encontrado em transportes como carros, bicicletas, trens, metrôs, caminhões que levam o nosso alimento até a mesa. Em construções, o aço também possui sua ocupação, pois ele é usado em estruturas base, ferramentas, maquinários, entre vários outros. Vou ainda te mostrar como o aço é muito comum em nosso cotidiano. Sabe essas embalagens de leite em pó, achocolatado, leite condensado, que são mais resistentes, tipo uma lata? Pois é, ao retirar o rótulo, apresenta-se ali uma embalagem feita de aço. A indústria utiliza esse material pois evita a contaminação do meio interno com o meio externo. Além disso, essa embalagem pode ser 100% reciclável. Na energia, o aço é presente em cabos elétricos, o que torna fundamental esta liga metálica na produção e distribuição de energia no nosso país. Até mesmo na agricultura, o aço é presente, pois compõe maquinários responsáveis por arar, semear, irrigar e colher a plantação. O aço pode ser encontrado em diversos lugares do nosso dia a dia. Basta apenas olharmos e repararmos, como por exemplo portões, ferramentas, dentre vários outros. Por isso, sempre desperte um olhar de curiosidade e olhe ao seu redor, pois pode ter aço em coisas que a gente simplesmente nunca pensaria que poderia existir.